Hoje, meus amigos, não trago apenas uma história. Trago um convite ao mistério de um rapaz chamado Andy. A fita já está em minhas mãos e a pipoca repousa ao meu lado. Agora, pegue a sua pipoca, acomode-se e permita que essa narrativa desperte perguntas que talvez nunca tenham respostas. E caso você não saiba quem sou eu, bem, todos me chamam de o cronista. Eu sou aquele em que está em todos os lugares e a qualquer tempo. Estou sempre disposto a registrar uma boa história. E a de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar. Andy, seja bem-vindo. Podemos começar? Obrigado por me receber e ouvir a minha história. Podemos começar sim. Meu nome é Andy. Eu sou um intercambista. Há um dia atrás eu tinha acabado de voltar das férias de verão, quando cheguei na universidade e as coisas pareciam que não haviam mudado nada, e que eu viveria minha rotina normalmente. Mas eu estava enganado. Eu cheguei e não tive nem tempo de desarrumar as malas quando eu recebi uma carta misteriosa. Estava dizendo que eu teria que me mudar para um novo dormitório. Até então, tudo bem. Não ficava tão distante do meu antigo dormitório. Eu peguei minhas malas e fui até lá. Ao sair do elevador, encontrei um colega da universidade e o cumprimentei. Perguntei se ele estava pronto para o novo semestre e ele disse que não e me perguntou se eu também estava pronto. E automaticamente eu também falei que não. E logo seguimos caminhos diferentes. Aquela era a única coisa normal que eu veria dali em diante. Caminhei em direção ao meu quarto. O corredor era ridicularmente vazio e ao mesmo tempo enorme. Parecia até aqueles corredores de backrooms onde a pessoa entrava e não saía nunca mais. Não tinha pichação nem cartazes na parede. Não tinha barulho, não tinha pessoas, parecia até que só eu ia ficar ali. Eu imaginei que fosse porque as pessoas ainda estavam voltando das férias, mas no caminho encontrei a zeladora segurando um balde cheio de produtos. Ela estava olhando fixamente como se estivesse hipnotizada para um quadro tingido de amarelo, que estava pregado na parede. Achei tão bizarro, que passei reto e nem falei nada. Quando cheguei no meu quarto, encontrei o David. Ele é um amigo com quem eu dividia o meu antigo quarto. Eu fiquei feliz por ver ele ali, pois sabia que ele era gente boa, ao menos eu não corria mais o risco de dividir o quarto com algum maluco ou pior, ficar sozinho naquele edifício sem vida. Enquanto ele estava me ajudando, eu o questionei se ele tinha visto os quadros estranhos que estavam no corredor. E ele simplesmente disse: eu vi. Dizem que sempre aparece coisas estranhas nesse edifício. Eu achei estranho ele dizer que sempre aparecia coisas estranhas, irônico, eu sei, mas nem dei bola. Eu apenas queria descansar. Eu estava cansado da viagem, sabe? Eu sei que tudo isso que eu tô falando parece comum e que não tem nada de diferente até essa parte da história, mas eu juro pra você que não é comum, sabe? Olha a minha mão como está toda amarela. Eu lhe garanto que essa tinta não sai. Eu já fiz de tudo e cada dia a tinta vai consumindo mais o meu corpo e as vozes na minha cabeça não param. E o que vai ser de mim, senhor cronista? Eu vou virar o homem amarelo esquizofrênico? Oh, Andy, não se preocupe em tentar fazer eu acreditar em algo. Muitas pessoas já entraram nessa sala. Muitas pessoas já sentaram nesse sofá. Eu já ouvi diversas histórias. Muitas pessoas até saíram daqui dizendo que iriam voltar para contar o resto de suas experiências, mas não voltaram. É até engraçado você falar em backrooms. Eu já ouvi muitas histórias sobre isso. Mas falarei disso outro dia. Agora, foquemos em sua história, Andy. Ai, não fique nervoso. Vamos, beba um copo de água. Fique à vontade. Prometo ser um bom ouvinte. Ah, tudo bem.
No dia seguinte eu fui para a aula e depois voltei para o meu dormitório. Era incrível, para não dizer outra coisa, mas aqueles corredores sempre parecia vazio. Era totalmente diferente de quando eu saía daquele prédio. O lado de fora estava lotado de alunos, mas o lado de dentro parecia um lugar morto, sem uma alma viva. Só de pisar para o lado de dentro do prédio já não dava mais para ouvir nada, nem as pessoas que estavam passando na frente dele. Isso me chamou a atenção, mas achei que era coisa da minha cabeça, então apenas continuei o meu caminho. E quando eu passei por aquele maldito quadro amarelo, senti uma energia pesada mais do que aquele lugar já tinha. Olhei para um lado e para o outro e não havia ninguém. E então foquei minha atenção no quadro. Era como se algo me prendesse e eu me sentia tentado a chegar cada vez mais perto. Eu não me contive e assim o fiz mesmo a minha intuição e o meu querer dizendo para não fazer. Quando cheguei perto o suficiente, eu percebi que o quadro estava escorrendo uma tinta amarela. Naquele momento as coisas ficaram mais estranhas do que já eram. Mesmo se aquele quadro tivesse sido pintado. Ontem, antes de eu chegar, ele já deveria estar seco, mas não estava. Parecia que tinha acabado de ser pintado. Ele parecia vivo. Por um instante pensei em ter visto algo se mexer atrás das árvores na pintura. E, em um ato impulsivo, eu passei o meu dedo indicador na tinta amarela que escorria. Depois disso, voltei ao meu estado normal. E saí fora dali o mais rápido possível enquanto olhava meu dedo sujo com aquela tinta. Corri direto para o meu dormitório. E tentei lavar, mas não saía de jeito nenhum. Eu pensei que era algum tipo de tinta especial para a pintura que fixava. Fui dormir, e no dia seguinte acordei e ao olhar para minha mão eu fiquei em choque. A tinta que antes estava em meu dedo indicador agora havia passado para os outros dedos. Tentei inventar uma explicação racional para aquilo, dizendo para mim mesmo que a tinta havia escorrido para os outros dedos, mas eu já havia tentado lavar no dia anterior. Quanto mais eu tentava explicar aquilo, mais eu ficava nervoso. E aí comecei a ouvir assovios de pássaros. Eu entrei em pânico e saí do quarto. David estava na sala. Eu fui até ele e perguntei se ele estava ouvindo enquanto mostrava meus dedos, sujo de tinta amarela. Ele riu de mim e perguntou o que era para ele ouvir. Eu falei pássaros e sons de folhas. Aí que ele riu mais ainda e disse que eu deveria esperar as aulas começarem a ficar ao menos mais pesadas para que então eu começasse a ficar chapado de cogumelos, que se eu continuasse, assim iria acabar com o estoque antes do final da semana. Eu fiquei sem graça e ri com ele enquanto tentava me convencer de que era apenas impressão minha. Nesse ponto os sons já haviam parado. Eu me convencia que tive algum tipo de sonho lúcido, mas isso ainda não explicou como a tinta havia se espalhado pelos meus dedos. Eu saí do dormitório e fui na lavanderia acreditando que lá ia ter algum produto mais potente que tirasse aquela tinta de mim. Eu até encontrei alguns, mas no fim não adiantou de nada, não importa com o que ou como eu limpava. Eu esfreguei até quase arrancar a pele e a tinta não saía. Era um amarelo tão intenso que eu nem conseguia ver a minha pele vermelha de tanto esfregar. E o pior, os sons tinham voltado na minha cabeça. Parecia que sempre que eu estava sozinho elas vinham. Eu apertei o passo e saí de lá rápido. Quando abri a porta, tomei um susto. Era a zeladora. Ela me encarou com um olhar fixo e perguntou se eu havia tocado. E eu, assustado, perguntei: tocado em quê? E ela respondeu: na pintura. Naquele momento eu fiquei mais assustado ainda, pois quando eu havia tocado na pintura, eu estava completamente sozinho. Ninguém havia visto. Não tinha como ela saber. Logo depois disso, ela olhou fixamente para os meus dedos amarelos e depois olhou fixamente nos meus olhos. E falou que eu teria que cortar. Fiquei em choque. Aquela doida não podia estar falando dos meus dedos. Não era possível. Eu apenas perguntei incrédulo: cortar o quê? Ela apenas repetiu: você tem que cortar, enquanto me mostrava os dedos dela cortado. Ali eu entrei em pânico de vez e saí correndo para o dormitório. Cheguei lá e contei tudo para o David. Ele ouviu, mas não falou nada, apenas me olhou com uma cara de quem diz internamente: esse cara ficou maluco. Eu parei de falar e fui pegar uma faca. Eu e David ficamos olhando para meus dedos e para a faca e logo começamos a rir. Depois ele apenas disse: cara, você tá ficando louco. Só pode. Amanhã você fala com os alunos de artes. Eles devem conhecer algum produto específico que vai tirar essa tinta amarela da sua mão. Só relaxa. É tinta, e não algo de outro mundo. Fiquei mais aliviado com o que ele disse. Após isso eu fui fazer algumas atividades da aula e seguir a minha rotina. Mais tarde eu fui dormir e no dia seguinte, novamente eu acordei assustado com os barulhos na minha cabeça. E para minha surpresa, a tinta que antes estava apenas nos dedos agora já estava na mão toda. Eu levantei correndo e fui pegar a faca. E tentei cortar, mas... eu não podia fazer isso, cronista, sabe? Isso era loucura. Eu fui fraco e desisti antes mesmo de começar. Mas eu estava em surto, irritado com aquelas vozes na minha cabeça. Irritado que a tinta estava se espalhando.
Em um momento de fúria, eu peguei a faca e saí pelos corredores, em busca daquela zeladora maluca. Se tinha alguém que poderia explicar tudo isso que estava acontecendo comigo, era ela. Na verdade, eu queria alguém para culpar. Eu queria uma explicação racional para tudo isso. A minha vida como intercambista já não era fácil. E depois, com toda essa história, meus dias estão cada vez pior. Eu me sinto perdido, confuso. Eu me sinto sendo consumido a cada dia que passa. Me diga, Andy, você encontrou a resposta para o que estava procurando? Descobriu quem ou o que estava pintando a sua mão? Ou como a tinta estava se espalhando? Ou até mesmo a origem dos sons estranhos na sua cabeça? O que aconteceu depois que você encontrou a zeladora Andy? Bem, ela me acalmou antes que eu fizesse uma besteira. E quando eu estava calma o suficiente para ouvir, ela me contou que a primeira vez em que ela viu a pintura foi há 20 anos atrás. Ela e a irmã trabalhavam juntas em uma galeria, quando receberam um quadro para exposição, que quando viu o quadro ele estava escorrendo tinta amarela. Do mesmo jeito que eu vi, ela falou que passou a mão com a tinta amarela em um momento de brincadeira no rosto da irmã. E a tinta não saía nem da mão dela e nem do rosto da irmã. Elas começaram a ouvir sons igual está acontecendo comigo. Ela falou que a tinta se espalhou cada vez mais e mais. E então um dia a irmã dela tinha desaparecido. E que, em um momento de pânico, com medo de desaparecer também, ela cortou os próprios dedos. Ela ficava repetindo sem parar que o quadro havia levado a irmã dela. E me mostrou o desenho de uma menininha que estava no quadro observando a gente conversar. E ela não estava lá antes, era somente árvores. E eu fiquei observando aquilo, enquanto a zeladora dizia que a pintura iria me levar também se eu não impedisse a tinta de se espalhar cortando os meus dedos, e que seguia o quadro aonde quer que ele fosse com a esperança de um dia conseguir salvar a irmã. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que pensar. Eu fiquei tomado por uma fúria novamente e tentei esfaquear o quadro. Eu queria destruir ele, mas ela segurou o meu braço e não deixou. No meio da confusão acabei empurrando ela, e a cabeça dela encostou na pintura e ficou manchada com a tinta amarela. E eu, como um covarde, saí correndo mais uma vez. Eu apenas queria fugir dali. Então voltei para o meu quarto e tentei processar tudo o que havia ouvido. David viu que eu estava nervoso quando entrei. Ele conversou comigo e eu disse para ele o que aconteceu. Ele saiu para falar com a zeladora. Porém logo ele voltou dizendo que não tinha encontrado a tal zeladora. Depois de toda essa confusão eu fui dormir. E agora de manhã, por incrível que pareça, a tinta não espalhou mais e até os sons sumiram da minha cabeça. Eu nem fui à aula. Apenas quis vir aqui contar o que aconteceu e depois vou ir ver com os alunos de arte se me ajudam a tirar isso da mão. O senhor acha que eu vou desaparecer igual a irmã da zeladora? Andy, eu sempre fui uma pessoa cética, daquelas que diz ou a ciência explica ou não existe. Sou assim, apesar de já ter ouvido e contado muitas histórias. Mas se os alunos de artes não conseguirem lhe ajudar, me ligue e vamos atrás de outras formas de lhe ajudar. Tudo bem, cronista. Obrigado por me ouvir. Até logo. Até logo, Andy. Bem, meus amigos que me ouvem, eu acho que não preciso dizer que Andy nunca mais apareceu em meu escritório ou me ligou. E segundo relatos que ouvi, depois que ele saiu por aquela porta, Andy nunca mais foi visto em lugar nenhum. Eu me pergunto até hoje o que aconteceu. Eu não sei o que é mentira ou verdade na história do Andy, mas eu fui até a universidade, mais especificamente até o prédio dormitório onde ele ficava. Eu queria ver aquele quadro e quando cheguei lá eu vi. Eu não irei descrever, apenas vejam com os seus próprios olhos.
A lição que fica dessa história é simples, mas incômoda. Nem tudo que nos destrói chega de forma violenta. Algumas coisas começam discretas, quase insignificantes, como uma mancha pequena que acreditamos conseguir apagar depois. Andy não foi levado no momento em que tocou a tinta. Ele foi se perdendo cada vez que escolheu fingir que aquilo não estava acontecendo. Andy tentou explicar, tentou lavar, tentou racionalizar, tentou rir junto com os outros, tentou culpar os outros. Ele tentou tudo, menos aceitar que algo havia mudado dentro dele e que só ele poderia se salvar. Meus amigos, existem dores que não desaparecem quando são ignoradas. Elas apenas aprendem a se espalhar em silêncio, até o ponto em que já não sabemos mais onde termina o problema e onde começamos nós mesmos. Ouça sempre a sua intuição e faça sempre o que for preciso. Se essa história te acompanhou até aqui, talvez ela tenha feito mais do que apenas te entreter. Algumas histórias não pedem aplausos, pedem atenção. Se você quiser ouvir outros relatos como este, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que ainda acredita que certas coisas só existem quando podem ser explicadas. E se tiver uma história que nunca te deixou em paz, deixe um comentário. Quem sabe ela não acaba sentada nesse sofá algum dia. Até o próximo registro.